Então, o que vocês enxergam aqui, né, é a sinapse. Então, é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. É isso que eu quero que vocês construam, né? Que vocês entendam como que ocorre as sinapses, os dois tipos de sinapse que tem e o potencial de ação, que é as células, algumas células do nosso corpo, elas têm a capacidade de se excitarem. São células excitáveis. E as outras células não têm essa capacidade. Então, por exemplo, as células nervosas, elas têm essa capacidade de se excitar, elas vão, né, vai passando o impulso nervoso de uma célula para outra para gerar uma informação, tá? Estou passando ali. Então, a gente tem dois tipos, né, de sinapse. A gente tem aquela sinapse elétrica e a sinapse química. Na sinapse elétrica vem um impulso elétrico, um sinal elétrico que vai passando de neurônio para neurônio, né? E na sinapse química, a gente tem esse sinal elétrico que desencadeia... Opa, eu tenho que mostrar aqui no outro. Tem esse, é que eu estou com dois computadores, daí um está transmitindo e o outro está... Eu quero mostrar aqui para vocês o computador de luz. Agora vocês estão enxergando aqui a minha setinha, né? Pronto. Então, a gente tem o sinal elétrico, né? Que vai passando de neurônio para neurônio. E a gente tem o sinal elétrico que vai desencadear um sinal químico, que é a liberação dos neurotransmissores. E assim vai passando a mensagem para que ocorra, né, uma ação. Então, por exemplo, a gente tem os neurotransmissores, né, que estão aqui no sinal químico. Vamos dar um exemplo da depressão, né? A depressão, o que é a depressão? A depressão é uma doença que é causada devido à diminuição da serotonina. Então, tem uma diminuição do neurotransmissor serotonina que deixa as pessoas tristes, depressivas, né? Nós todos, nesse momento, estamos tendo uma diminuição do nível de serotonina. Porque, né? Mas não é, claro, não é patológico, mas a gente tem essa diminuição por estar fazendo menos atividade física, por estar, né, numa situação tensa, então diminui esse neurotransmissor. Então, a serotonina, né, dando esse exemplo, ela fica dentro dessas vesículas do neurônio pré-sináptico. Quando recebe o impulso, ela é liberada, né? Vamos imaginar que esses triângulos são a serotonina. Ela é liberada, se liga aqui no neurônio pós-sináptico e vai passando a mensagem de sensação de bem-estar e prazer, tá? É isso que a serotonina faz. No momento de que as pessoas estão com depressão, o que ocorre? Tem uma diminuição dessa serotonina. Então, eu tenho menos neurotransmissores sendo liberados e, com isso, o sinal, né? Aquela informação de sensação de bem-estar e prazer, ela vai ser diminuída. E com isso vem a depressão. Então, isso é um exemplo, né, de uma sinapse química relacionada à serotonina. Então, o que os medicamentos fazem? Os medicamentos atuam aumentando essa quantidade de serotonina. O que mais aumenta a quantidade de serotonina? Atividade física, né? O amor, o abraço, o carinho, isso tudo aumenta a quantidade de serotoninas. As nossas relações sociais também aumentam a quantidade de serotonina. E com isso aumenta a sensação de bem-estar e prazer. Então, a gente tem essas duas sinapses, a elétrica e a química. Todas elas são... Aqui eu até botei os exemplos, né, de neurotransmissores e como que a gente pode melhorar com alguns hábitos, melhorar o efeito na nossa vida, né? Então, por exemplo, comemorar, ser grato, fazer exercícios físicos aumenta a dopamina, que reduz a ansiedade. Então, nesse momento que a gente está vivendo agora, né, ser grato, fazer uma atividade física dentro de casa, comemorar pequenas coisas, vão aumentar a nossa quantidade de dopamina, que reduz a ansiedade, melhora o ânimo, dá mais energia, motivação. Então, todos esses neurotransmissores, eles têm um efeito na nossa vida, que nem eu comentei da serotonina, né? A serotonina, ser otimista, né? Que as coisas vão melhorar, essa fase vai passar, ver o lado bom das coisas, né? Isso aumenta a quantidade de serotonina e reduz a capacidade de decisão, torna a gente mais feliz, diminui a depressão.
A melatonina, um outro neurotransmissor que, inclusive, se faz, às vezes, alguns pacientes, inclusive, repõem, né? Alguns indivíduos repõem a melatonina, compram ela manipulada, para melhorar a qualidade do sono, né? Então, o sol, tomar um pouquinho de sol, né? Pegar o sol, ele aumenta a quantidade de melatonina, que melhora a qualidade do sono. A noradrenalina também, né? Então, fazer massagem, exercícios físicos, melhora a noradrenalina, aumenta a noradrenalina, que vai reduzir o estresse, tá? Então, a ocitocina, que é o hormônio, né, o neurotransmissor relacionado ao amor, né, às relações afetivas. Então, abraçar as pessoas, né? Nesse momento eu sei que a gente está tendo contato físico restrito, então olha o impacto que isso vai ter na vida das pessoas, né? Então a gente até entende que muitas pessoas estão desmotivadas, estão mais abatidas, mais cansadas, estão dormindo mal. Por quê? Está faltando hábitos saudáveis na nossa vida, né? Então a gente está mais restrito socialmente e isso está trazendo, sim, reflexo na vida das pessoas. E isso é em todo mundo, né, gente? É muito difícil a gente ver uma pessoa que não esteja minimamente perturbada com todas essas mudanças que estão acontecendo na nossa vida, tá? Então, a gente tem que tentar se adaptar a isso e reverter isso. Então, criar bons hábitos mesmo nesse período de isolamento social, tá? Então, o abraço dentro, né, dentro das pessoas que a gente pode abraçar, né, nesse isolamento, trocar carinho, né, afeto, para, então, melhorar esse sentimento de conexão, confiança, autoestima, tá? Que está relacionado à ocitocina. Então, o GABA, né, que reduz a ansiedade, aumenta o relaxamento, muitos ansiolíticos atuam no GABA, né? Como é que a gente pode melhorar? Comer castanhas, meditar. Então, né, uma outra dica legal para esse momento de isolamento social é respirar, fazer meditação, botar uma música relaxante do próprio YouTube, tem esses guias de meditação, de relaxamento, né? E depois tem as endorfinas, aí entra o riso, contato com a natureza, o chocolate, né? Então, esses neurotransmissores estão, sim, relacionados a hábitos da vida que vão trazer um efeito na nossa vida. Então, esses neurotransmissores são os que são liberados aqui na fenda sináptica quando ocorre uma sinapse, tá? Quando é uma sinapse química. Então, eles vão ser liberados e vão desenvolver efeitos na nossa vida. Tá bem? Como é que, então, ocorre esse sinal elétrico? Tá? Então, o sinal elétrico, ele vai desencadear um sinal químico, que nem estou mostrando nessa imagem. Então, como é que ocorre o sinal elétrico? O sinal elétrico, ele ocorre através do potencial de ação. Talvez vocês já tenham visto isso em outras disciplinas e agora a gente está retomando o potencial de ação. Então, o potencial de ação, ele ocorre nessas células excitáveis, né, que passam a ter uma mudança ali na carga dessa célula e passam a transmitir um impulso nervoso. Então, a célula, essas que podem sofrer, né, que são excitáveis, elas estão normalmente num potencial de repouso. Elas estão, né, num potencial de repouso onde a carga dela está num potencial que a gente diz de repouso ou um potencial de membrana, que é um valor estável que a gente diz de menos 70 milivolts. Então, a gente gera uma carga de energia que é de dentro e fora da célula, de acordo com as cargas, né? E quando ela está no potencial de membrana, no potencial de repouso, é menos 70. Quando recebe um estímulo, então, que nem vocês estão recebendo vários estímulos a todo momento, né? A gente recebe um estímulo sensorial ou um estímulo, né? A todo momento luminoso, enfim, a gente tem várias células receptoras, né? Que recebem esse estímulo. E esse estímulo, ele tem que ser um estímulo suficiente ou gerar, né? Ter um tamanho de estímulo que ele não pode ser muito pequenininho, porque senão a célula não atinge esse limiar de excitabilidade, e se atinge, é um processo sem volta. Então, a gente diz que isso é o momento do tudo ou nada. Então, quando tu recebe o estímulo, e esse estímulo é muito fraquinho, a célula pode não se excitar e não transmitir esse impulso nervoso.
Tá? Alguns medicamentos atuam nesse limiar de excitabilidade, aumentam esse limiar. Então, por exemplo, da dor, né? Todos os medicamentos para dor, para morfina, o que eles fazem? Ele diminui esse limiar, na verdade, aumenta o limiar, né, da dor e a pessoa tem a excitação, a dor tem que ser muito mais forte, o estímulo tem que ser muito mais forte para transmitir o impulso nervoso da dor. Então, a morfina, eles atuam nesse momento, bloqueando a transmissão da dor, porque aumenta esse limiar de excitabilidade. Então, tem que ter um estímulo muito maior para essa célula se excitar. E esse momento a gente chama de um tudo ou nada. Ou a célula vai se excitar e vai passar esse impulso nervoso adiante, ou nada vai acontecer, não vai ter o impulso nervoso. Tá? Então, a gente chama isso de limiar de excitabilidade. Depois que aconteceu, a gente vai ter um momento de despolarização, repolarização, e depois a célula entra novamente no potencial de repouso. Tá? E é isso que eu quero que vocês estudem. Como que a célula vai exercer esse potencial de ação, como que ocorre isso, né? Porque vai envolver os canais de sódio, os canais de potássio, gradiente de concentração que vocês viram nos transportes de membrana, né? Transmembranas, a gente tem transportes que são a favor do gradiente de concentração, então que são os transportes passivos, né? Então sempre vai a favor do gradiente, onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, né? E a gente tem o transporte ativo, que daí vai contra esse gradiente de concentração. Então, vai ter que envolver energia nesse processo, tá? Então, aqui está mostrando, né, esse potencial de ação se propagando no impulso nervoso. Então, a gente tem uma célula que está em repouso, né, uma célula nervosa que está em repouso, vai receber o estímulo, vai ser um estímulo suficiente para gerar a excitação, então vai ultrapassar esse limiar de excitabilidade, e esse potencial de ação vai correr, né, pelo neurônio, tá? E vai, então, excitar uma próxima célula, tá? Então, esse é o potencial de ação, ele vai correndo, né, como se fosse uma corrida, pelo neurônio, até chegar ao local de ação, ou seja, liberar lá na fenda sináptica um neurotransmissor, ou exercer, por exemplo, no músculo, né, exercer uma contração muscular, tá?